Olá, me chamo Joiana, sou estudante da Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e vou apresentar meu projeto da área de microbiologia, intitulado Avaliação do uso de resíduos de milho como substrato para a produção de celulose bacteriana. Então, a celulose bacteriana, ela é um material bastante versátil, é um biopolímero bastante difundido no meio científico atualmente. Ele possui aplicações diversas que vão desde os cosméticos, eletrônicos, medicina e biomedicina, e isso devido às suas propriedades, como alta resistência mecânica, porosidade, elasticidade, atoxicidade e boa durabilidade. Mesmo com todas essas vantagens e importância, é um material ainda pouco difundido fora do meio científico, isso porque o custo da sua produção ainda é muito elevado e o grande culpado disso, um dos grandes culpados, é o seu meio de cultura complexo, que utiliza açúcares como manitol, glucose e frutose. Diante disso, eu pensei, por que não utilizar algum substrato alternativo para substituir essa fonte de carbono? Porque isso seria uma maneira de baratear esse processo fermentativo. Então, pensei nos resíduos de biomassa agroindustrial, que estão disponíveis em abundância no Brasil, e tanto que até 2030 projeta-se a produção de 1 gigatonelada desses resíduos. Entre eles estão os sabugos e as palhas de milho, que são os resíduos de um dos grãos mais importantes para o agronegócio brasileiro, sendo que em 2019 o consumo humano industrial foi de 11 milhões de toneladas desse grão e que o fator residual dessa palha do sabugo é de 58%. Foi nesse contexto que eu pensei no seguinte problema. É possível utilizar os resíduos do beneficiamento do milho como substrato para a produção de celulose bacteriana por Gluconacetobacter hanseníae, que é uma cepa capaz de sintetizar esse biopolímero? E a hipótese é de que sim, porque através da hidrólise ácida desses materiais são liberados açúcares fermentescíveis que poderiam ser metabolizados pela bactéria. Então, o objetivo principal do projeto foi verificar se esse processo poderia acontecer. Então, para isso, estabeleceu-se a seguinte metodologia, com 4 principais etapas: a primeira de pesquisa bibliográfica, a segunda do preparo dos hidrolisados, que consistiu na moagem dos resíduos, pré-tratamento ácido e detoxificação, a terceira etapa, produção da celulose, que foi feita com o preparo dos meios de cultura, inóculo bacteriano e cultivo estático a 28 graus Celsius, e as análises e formulação da conclusão. Os resultados obtidos mostraram que houve evidência qualitativa da presença de celulose bacteriana na interface líquido-ar de todos os meios de cultura, exceto naqueles que continham os hidrolisados brutos com um ácido sulfúrico residual, e o rendimento do processo ele ficou entre 7 gramas por litro e 45 gramas por litro, isso dependendo da composição do meio, que pode ser observada nessa tabelinha, apresentada na lâmina, que teve algumas variáveis, os meios tiveram algumas variáveis de pH, suplementação e o tipo de resíduo utilizado, a palha e o sabugo de milho, e isso influenciou diretamente no rendimento, sendo que o melhor rendimento foi aquele que continha o hidrolisado de sabugo de milho. Como os resultados, tivemos a análise de microscopia eletrônica de varredura, que demonstrou uma imagem das fibras desse material, e as fibras observadas tanto no meio padrão quanto nas amostras dos meios alternativos foi bastante semelhante. Além disso, os espectros no infravermelho demonstraram que as membranas de celulose sintetizadas no meio padrão, que utilizou o manitol como fonte de carbono, tanto nos meios alternativos, elas exibiram grupos funcionais bastante similares. E, além disso, a análise de termogravimetria, que foi feita com as duas celuloses de maior rendimento, a celulose de sabugo de milho e celulose padrão, demonstrou um padrão de degradação térmica bem semelhante entre ambas as amostras. Através disso, estabeleceu-se então a conclusão de que a produção de celulose bacteriana por G. hanseníae, utilizando os resíduos de milho como substrato alternativo, é possível, e as análises demonstraram que os biopolímeros produzidos nos substratos alternativos apresentaram propriedades bem semelhantes às da celulose padrão, o que mostra que essa substituição do meio padrão pelo alternativo não alteraria a composição final do material. Obrigada pela atenção. Essas são as referências